Yasso! Esse é o Hércules, o seu podcast sobre os Jogos Olímpicos. Na nossa maratona já rumo a Los Angeles 2028, estamos contando um pouco da história das modalidades que vão estar na cidade dos Anjos. Aqui você vai saber um pouco das origens, como ela entrou no Panteão Olímpico, suas curiosidades, maiores nomes e recordes. E é claro, como foi a participação brasileira e os nossos grandes representantes nos esportes que estarão em LA 2028. Curtiu? Então segue juntinho com a gente. No Hércules, o jogo é mais intenso e mais completo. Hércules é mais uma produção do Audiolab Web. O jogo é uma das mais elementares formas de interação humana. É através dos jogos, dos rituais cotidianos que narramos, nos descobrimos, reconhecemos o outro e nos formamos como sociedade. Aqui no Audiolab entendemos que jogo, imaginário e narrativa andam juntos. A vontade de jogar aciona nossas emoções, nos envolve, nos faz ouvir um podcast, se envolver em um relacionamento, amar um filme, dedicar horas a uma atividade e a um esporte, enfim. Não existe uma vida intensa sem jogo. Em toda a história da humanidade, o jogo sempre esteve presente. É o jogo que auxilia na produção de narrativas, mitologias e valores sociais e simbólicos de cada tempo histórico. É o jogo que ativa nosso imaginário, nossas paixões, nossos desejos. Na Grécia Antiga, o jogo narrativo criou algumas mitologias que tentavam explicar essas ações humanas. Dentre os vários jogos criados nas cidades gregas em homenagem aos deuses, um deles é especial para nós do Hércules. Sim, os Jogos da Cidade de Olímpia, criado por Hércules. Sim, o nome do nosso podcast é uma homenagem a este herói grego. Agora, saindo diretamente da piscina e indo para a quadra, calce seus tênis, preparem as bolas de basquete, porque vamos falar de um dos esportes mais importantes do Panteão Olímpico. Vem aí o Hércules de basquete. Vai daí, rapaziada. Subiu a bola, está no ar! Nesse episódio, é hora de destrinchar o basquete, uma das modalidades olímpicas mais conhecidas do mundo. Eu sou Breno França e já bateu o cronômetro dos 24 segundos. Bora pra quadra começar mais um Hércules! É isso aí, Breno. Eu, particularmente, sou muito fã de basquete e, por isso, já separei o meu melhor tênis para poder contar a história do esporte da bola laranja para vocês. Meu nome é Pedro Ernesto e cola aqui no nosso rachão para saber tudo sobre o basquete nas Olimpíadas. O basquete é um dos esportes mais populares do mundo. Segundo a Federação Internacional de Basquetebol, a FIBA, existem mais de 450 milhões de pessoas praticando a modalidade em todo o mundo. Além disso, todo ano, milhões de fãs assistem às finais da Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA, também conhecida como o melhor basquete do mundo. Contra-ataques mortais, movimentações velozes sem a bola, enterradas ferozes, fintas desconcertantes e jogadas decididas nos últimos segundos são marcas que caracterizam esse esporte único. De início, precisamos falar como tudo começou. Afinal, como alguém pensou que seria uma boa ideia arremessar uma bola em uma cesta pendurada em uma pilastra? Pois é, Breno. O esporte foi criado em 1891 pelo professor canadense de educação física James Naismith, da escola cristã Springfield College, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Devido ao rigoroso inverno na região, era inviável praticar esportes ao ar livre. Com isso, o professor teve a missão de criar um esporte capaz de se jogar em lugares fechados. Além disso, esse esporte não poderia conter a mesma violência do futebol americano, apesar do contato físico. Isso não é verdade absoluta, né, Pedro? Tem jogador de basquete que adora uma briga e volta e meia a gente vê uns confrontos bem agressivos em quadra. Isso vai ter em qualquer esporte coletivo, Breno. Ainda mais no basquete, que conta com muitas disputas físicas. Entre as mulheres, a professora da Lituânia de Educação Física, Senda Berenson Abbott, foi a responsável por difundir o basquete no Smith College,
nos Estados Unidos, um ano depois. Ela chegou a conversar com o próprio Naismith para conhecer melhor a prática. Imagina essa dupla na ponte aérea, hein, Pedro? Ninguém devia parar, Breno. Os dois são considerados os pais do basquete e estão presentes no Hall da Fama do basquete, que é homenageado com o nome de Naismith. Então, Pedro, nesse processo, Naismith escreveu 13 regras básicas, pegou 2 cestas de pêssego, colocou uma em cada lado da quadra, penduradas em uma pilastra de 3 metros e 5 centímetros de altura. O objetivo era acertar a bola na cesta do time adversário para retorná-la ao jogo. Curiosamente, a altura da cesta é a mesma até hoje. No início, as cestas eram fechadas embaixo, o que dificultava muito na hora de pegar as bolas. Percebendo essa dificuldade, foi decidido fazer um furo no utensílio, o que deixou o jogo mais dinâmico para os atletas e divertido para os espectadores. Além disso, nesse período, os jogadores só poderiam permanecer com a bola durante 5 segundos e não havia drible, nome mais conhecido para o movimento de quicar a bola. Isso significava que os atletas não poderiam correr com a bola, apenas passar para seu companheiro de time. Com o passar do tempo, algumas regras foram sendo criadas e atualizadas, a fim de deixar o jogo mais interessante. Hoje, o objetivo é o mesmo: marcar mais pontos do que o adversário. Lance livre vale 1 ponto, cesta na frente da linha dos 3 pontos são 2 pontos e antes da linha são 3 pontos. Essa última forma de pontuação foi introduzida como uma tentativa de neutralizar o jogo ofensivo de jogadores altos na região mais próxima da cesta e pintada da quadra, o garrafão. São 5 jogadores em cada lado, alternando em ataque e defesa. Há fundamentos essenciais para entender o basquete. Já comentamos do arremesso, movimento básico de jogar a bola em direção à cesta, e o passe, quando um jogador lança a bola para um companheiro de equipe. E além desses, existe o rebote, que ocorre quando o arremesso não acerta a cesta, e jogadores dos 2 times disputam a posse de bola. Por último, o bloqueio, mais conhecido como toco, é a interceptação de um arremesso. Como todo esporte coletivo, é necessário conquistar território para concluir seu objetivo final, que no caso daqui é acertar a cesta. Por isso, pode quicar e passar a bola sem ressalvas, mas não pode dar mais de 2 passos sem quicá-la no chão. E tem que ficar atento, Pedro. O jogador também não pode parar de driblar e depois voltar a fazer. Isso se configura como uma infração conhecida como 2 dribles. E se você mexer os 2 pés ao mesmo tempo sem driblar, isso se chama andada. Fica ligado nessas regras para não passar vergonha na pelada, jogador. Até porque infrações e faltas são punidas com a perda da posse de bola ou com lances livres para o adversário. O atleta que cometer faltas excessivas ou tiver comportamento inadequado pode ser expulso do jogo. O ataque possui a regra dos 24 segundos. A equipe com a bola tem esse curto tempo para fazer sua jogada e tentar uma cesta. Claro que no esporte profissional, cada segundo vale muito. Já no basquete de rua, não existe nada disso. Apenas um jogo justo e com respeito. Ok, você já sabe o básico desse esporte. Mas como o basquete se tornou parte vital do maior evento esportivo do mundo, Breno? Então, Pedro, o basquete apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos como esporte de demonstração em St. Louis, no ano de 1904, quando a competição contava como um evento do Campeonato Norte-Americano de Basquete e tinha apenas a participação de equipes do país. A primeira participação como esporte olímpico oficialmente foi em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. Não esqueça que esse ano só valeu pelo basquete masculino. O feminino só foi incluído no programa olímpico pela primeira vez 40 anos depois, no ano de 1976, no Canadá.
Nos Jogos Olímpicos, uma partida dura 40 minutos, divididos em 4 quartos de 10 minutos. Em caso de empates ao final do jogo, as prorrogações têm 5 minutos. Esse tempo vale tanto para competições olímpicas quanto também para competições organizadas pela FIBA, como a Copa do Mundo de Basquete. Historicamente, os Estados Unidos são particularmente dominantes no esporte que inventaram. Quando o assunto é basquete, é difícil confrontar os jogadores da NBA. Nos Jogos, a seleção masculina quase sempre conquistou o ouro olímpico, com exceção de 4 edições. As outras campeãs foram União Soviética, em 1972 e 1988, Iugoslávia, em 1980 e Argentina, em 2004. Enquanto isso, a seleção feminina dos Estados Unidos venceu todos os Jogos Olímpicos desde 1984, com exceção de 1992, conquistado por uma equipe unificada da antiga União Soviética. Os jogos anteriores às Olimpíadas de Los Angeles também tiveram a União Soviética com o ouro olímpico. E se existia uma guerra fria naquela época, nas quadras era uma guerra nada fria. E como existia fora do ginásio, hein, Breno? Tanto que os Estados Unidos não participaram das Olimpíadas de 1980, sediada em Moscou. Consequentemente, a União Soviética não participou da edição seguinte. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. Nas Olimpíadas de Barcelona, nós conhecemos o Dream Team do basquete masculino estadunidense, o primeiro formado por atletas da NBA, conquistando o ouro depois de vencerem todos os jogos com uma vantagem média de 40 pontos. Só tinha craque nesse time. É o melhor conjunto de atletas da história do esporte. Os super-heróis da NBA estavam em quadra. Realmente, Breno, cada nome lendário na Liga Americana e, claro, nas Olimpíadas também. Dos 12 jogadores do time, 10 foram nomeados entre os 50 maiores jogadores da história da NBA, na lista oficial feita pela Liga. A seleção foi tão superior à concorrência que o treinador Chuck Daly não pediu um único intervalo durante o evento inteiro. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley e Scottie Pippen. Podia passar a bola para qualquer um. Era um time de All-Star Game no maior torneio do mundo. Cuba, Canadá, Panamá, Argentina, Porto Rico e Venezuela. Ninguém chegou nem perto de parar aquele esquadrão. 32 anos depois do Dream Team original, os Estados Unidos montaram a parte 2 do time dos sonhos. Em Paris 2024, o grande destaque foi o time dos All-Stars da NBA, medalhista de ouro com LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Devin Booker, Anthony Davis, Jason Tatum, Jrue Holiday e Bam Adebayo, treinados por Steve Kerr. Um timaço que venceu mais uma vez com 6 vitórias em 6 jogos. Na fase de grupos, Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico. Nas quartas, o nosso Brasil. E nas semis, novamente a Sérvia. Essa foi a única dificuldade do New Dream Team, que chegou a ter vaga na final ameaçada, até que Stephen Curry decidiu o jogo. E na final, contra os donos da casa, Curry novamente destruiu a partida e acabou com os sonhos franceses. Ouro para os Estados Unidos, pela 5ª vez seguida e pela 17ª vez no total. Mas nem só de Estados Unidos a Olimpíada vive, já que os estados do leste europeu, como União Soviética e Iugoslávia, também possuem tradição nos Jogos, com muitas medalhas acumuladas. E representando a América Latina, a Argentina possuiu uma geração digna de ouro. Alguns jogadores desse time são brabos. Luis Scola, Andrés Nocione e Manu Ginóbili são medalhistas de ouro e lendas atemporais de um país apaixonado e muito tradicional no esporte. Pelo basquete feminino, os Estados Unidos são contenders toda edição. A equipe é sempre formada pelas melhores jogadoras da WNBA, a Liga Norte-Americana de Basquete Feminino. Diana Taurasi, Lisa Leslie, Sue Bird, Cheryl Swopes e Tamika Catchings são algumas atletas históricas desse domínio de 7 ouros seguidos.
Até aqui, muito papo sobre o basquete ao redor do mundo. Mas e no Brasil? Como essa história começou? O ano era 1896, quando o norte-americano Augustus Shaw recebeu um convite para dar aulas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e junto trouxe o esporte para o Brasil. No início, o basquete fez mais sucesso pelas mulheres, já que os homens ainda estavam deslumbrados com a novidade do futebol no país. Naquele mesmo ano, foi formada a primeira equipe masculina do Mackenzie College e também da história do basquete no Brasil. A primeira seleção brasileira de basquete teve início em 1922, sendo convocada para um torneio entre Brasil, Argentina e Uruguai, em que o Brasil foi campeão. Brasil! Já nos campeonatos mundiais oficiais, o Brasil é uma referência, sendo o quarto país com o maior número de medalhas. E são 8 no total, com 2 ouros, 1959 e 1963. E por falar em medalhas, é impossível não lembrarmos dos Jogos Olímpicos. Fala pra gente, Breno, um pouquinho da história do basquete brasileiro nas Olimpíadas. É pra já, Pedro! Na categoria masculina, o Brasil possui 3 medalhas de bronze, conquistadas nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, em Roma em 1960 e Tóquio em 1964. No primeiro bronze brasileiro, a seleção brasileira venceu 7 das 8 partidas que disputou, e na fase de grupos, a equipe triunfou sobre as seleções de Hungria, Uruguai, Grã-Bretanha, Canadá e Itália, com destaque para Alfredo da Mota, que foi cestinha do Brasil em 3 desses 5 jogos. Na fase de quartas de finais, enfrentamos a Tchecoslováquia numa partida dificílima e de poucos pontos marcados. Para vocês terem uma ideia, o maior pontuador foi o brasileiro carinhosamente chamado de Tio Rui, que fez apenas 5 pontos na partida que terminou em 28-23 para o time verde e amarelo. Já nas semis, infelizmente perdemos para a França. Alfredo da Mota foi novamente o maior pontuador brasileiro. Deu o seu melhor, mas não foi possível avançar para a final. Na decisão pela medalha de bronze, enfrentamos o México e Alfredo da Mota fez a sua melhor partida, anotando 26 pontos e assegurando a primeira medalha da história do basquete brasileiro. Brasil! E os nossos primeiros heróis brasileiros com a laranjinha nas mãos foram Tio Rui, Alfredo da Mota, Algodão, Afonso Évora, Nilton Pacheco, Marcos Vinícius Dias, João Braz, Alberto Mazon, Alexandre Geminani, Massinete Sorcinelli e o técnico Moacir Dayuto. Ufa! Haja história para contar, e olha que foi apenas a primeira das muitas medalhas conquistadas pelo basquete brasileiro. Mas e aí, Pedro? Como foi o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Roma? O Brasil teve um ótimo desempenho, Breno. Venceu sua segunda medalha de bronze na história. Após desempenhos fracos nas Olimpíadas de Helsinki e Melbourne, conseguimos a nossa redenção na Itália. Afinal, quem tem basca, vai a Roma. A seleção venceu todos os jogos da fase de grupos, com Porto Rico, União Soviética e México. A estrela do time, nas 3 primeiras partidas, foi Amaury, o maior pontuador nos primeiros jogos. A fase seguinte, de semifinal, foi composta por 2 grupos de 4 equipes. As 2 melhores de cada grupo se enfrentariam para decidirem as medalhas de ouro, prata e bronze. A nossa seleção venceu as adversárias do seu grupo, que foram Itália, Polônia e Tchecoslováquia. Mas ao enfrentar estadunidenses e soviéticos na decisão pelas medalhas, acabou levando a pior, assim como a seleção italiana. Dos males, o menor, e o melhor ficou com o Brasil em comparação aos italianos. Conquistamos nosso segundo bronze devido às derrotas da Itália. Brasil!
Entre aqueles que honraram a nossa camisa, estiveram em Roma Wlamir Marques, Rosa Branca, Amaury Passos, Edson Bispo, Valdemar Blatskauskas, Algodão, Mosquito, Valdir Bocardo e Succar. O técnico era o Canella, 2 vezes campeão mundial. O basquete brasileiro viveu seus anos bronzeados também na edição seguinte das Olimpíadas, disputadas em Tóquio em 1964. Aqueles Jogos Olímpicos foram melancólicos para a delegação brasileira, pois conseguimos apenas uma medalha, e foi novamente no basquete. Diferente das 2 últimas campanhas com medalha, a seleção brasileira começou perdendo, sendo superada pela seleção peruana por 58-50. Porém, o Brasil não se abateu com a derrota e superou os oponentes seguintes, triunfando sobre a Iugoslávia, Coreia do Sul, Finlândia, Uruguai e Austrália, perdendo só para os favoritos norte-americanos. Apesar das 2 derrotas na fase de grupos, o país alcançou as semifinais. E novamente o Brasil ficou pelo caminho. A um passo da final, perdeu para a União Soviética por apenas 6 pontos. Destaque das Olimpíadas passadas e remanescente no grupo, Amaury Passos diz que, abre aspas, sabíamos que a prata era possível. Fizemos um jogo muito bom na semifinal, mas perdemos por 6 pontos. Ficamos na frente do marcador, mas perdemos a chance de brigar pelo ouro nos pequenos detalhes, no fim do jogo. Tivemos que brigar pelo bronze contra Porto Rico e ganhamos. Fecha aspas. A medalha foi muito honrosa para o Brasil, que fez a delegação voltar de Tóquio com, ao menos, uma glória. Brasil! O time do terceiro bronze brasileiro era formado por Amaury Passos, Wlamir Marques, Ubiratã Pereira Maciel, Mosquito, Fritz, Rosa Branca, Jatir, Edson Bispo, Succar, Vitor Michalka, Sérgio Macarrão e Edivar Simões. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Pedro, agora que os nossos ouvintes já sabem da história do basquete brasileiro masculino, que tal falarmos também do feminino? No final do século passado, as mulheres brasileiras também foram gigantes dentro das quadras. É isso aí, Breno. Mesmo que a categoria tenha sido introduzida tardiamente nas Olimpíadas, o basquete feminino conquistou bons resultados, como a medalha de prata em 1996 em Atlanta e a de bronze em 2000 em Sydney. Em Atlanta, das 8 partidas disputadas, as brasileiras tiveram um desempenho brilhante ao vencerem 7, parando apenas na grande final contra as favoritas norte-americanas. A seleção chegou para os Jogos como a campeã mundial de basquete, realizado 2 anos antes. Até chegar à disputa pelo ouro, o Brasil ganhou de Canadá, Rússia, Japão, China, Itália, Cuba e Ucrânia. Brasil! A equipe era formada por Magic Paula, Hortência, Janete Arquem, Leila Sobral, Alessandra Santos, Adriana Santos, Cíntia Tuiu, Claudinha, Branca, Marta Sobral, Roseli Gustavo e Silvinha Luz. A seleção do novo milênio também atingiu um bom resultado na edição seguinte. Foi a primeira Olimpíada disputada sem Hortência e Paula. E aos trancos e barrancos, o elenco brasileiro mostrou sua força e garantiu a medalha de bronze para o Brasil. A campanha foi árdua, com apenas 2 vitórias na primeira fase, contra a Eslováquia e Senegal, e teve que encarar a Rússia nas quartas de final. E numa partida acirrada, contra uma das potências do basquete feminino, as brasileiras triunfaram pela vantagem mínima de 68-67. Já nas semis, perderam para a Austrália
e foram para a disputa do terceiro lugar contra a Coreia do Sul, vencendo o bronze apenas na prorrogação, por 84-73. Brasil! O time era formado por Adrianinha, Claudinha, Lilian, Kelly, Isiane, Alessandra, Marta, Cíntia, Silvinha Luz, Janete, cestinha do Brasil nos jogos com 164 pontos, Adriana Santos e Ellen Luz. O técnico era Antônio Carlos Barbosa. Vamos contar as histórias dos principais atletas, né, Breno? Nossa audiência precisa saber quem são os grandes nomes do basquete brasileiro. Com certeza, Pedro. Nomes históricos, porém pouco falados na mídia esportiva brasileira. E vamos começar por Ubiratã Pereira Maciel. Considerado o maior pivô da história do basquete brasileiro, Ubiratã teve uma carreira vitoriosa pela seleção, sendo um dos responsáveis por uma das medalhas de bronze olímpicas do Brasil no esporte, a que foi conquistada em Tóquio no ano de 1964. No ano anterior, o atleta de bronze vivenciou seu ano dourado com a conquista do Mundial de Basquete. E, além disso, o jogador foi vice-campeão do mundo em 1970 na Iugoslávia e dos Jogos Pan-Americanos de 1963, disputados em São Paulo. O Bira passou por clubes como Corinthians, Sírio e Palmeiras. O gigante de quase 2 metros foi o que mais vestiu a camisa da seleção brasileira em mundiais de basquete. Foram 34 aparições. Infelizmente, o grande Bira nos deixou em 2002, mas não foi esquecido pelo Hércules, muito menos pelo Hall da Fama do basquetebol nos Estados Unidos, que introduziu o brasileiro para o panteão dos grandes jogadores do esporte. Mas o basquete masculino também tem seus famosinhos, né, Pedro? They're playing basketball. All around the world. Com certeza, Breno. E como pensar em jogadores famosos sem pensar na NBA? Eu acho impossível. É por isso que vale mencionarmos Thiago Splitter. Blocked by Splitter! Sends it right back at him. And remember last year when James blocked Splitter, it was a signature play. Here, Splitter gets his revenge. Ele é um dos jogadores brasileiros mais bem-sucedidos na melhor liga de basquete do mundo. Aos 15 anos de idade, saiu do Brasil para jogar nas quadras da Europa, mais especificamente na Liga Espanhola, a ACB. Por lá, jogou pelo Baskonia, sendo o MVP da liga em 2010. Mas antes de conseguir se destacar nas quadras castelhanas, o atleta já era do San Antonio Spurs, quando foi selecionado pela franquia da NBA no draft de 2007. Quando chegou na franquia texana, após a ótima temporada de 2010 no basquete espanhol, o jogador disputou 2 finais de NBA, em 2013 e 2014, vencendo a última, sendo um dos poucos jogadores brasileiros e o primeiro a alcançar tal feito de ganhar a NBA. Após sua passagem pelos Spurs, jogou pelo Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Na seleção brasileira, venceu 2 vezes a Copa América, 2005 e 2009, Jogos Pan-Americanos, 2003, e um Campeonato Sul-Americano no mesmo ano. Oscar de 3, hein? De 3. Sexta do Brasil! Não poderíamos deixar Oscar Schmidt passar batido nesse episódio do Hércules, né, Breno? É isso aí, Pedro. Eu concordo plenamente. Porque entre os homens, o maior e melhor jogador brasileiro de basquete foi Oscar Schmidt. Seria um pecado não falarmos do rei do basquete no Brasil. A carreira de Oscar durou mais de 30 anos e é muito respeitado no basquete mundial, mesmo sem passar pelo maior centro do esporte, a NBA. O Mão Santa, como era conhecido, abençoou os clubes por onde passou a conquistar taças. No basquete nacional, começou no Palmeiras, onde venceu 3 campeonatos paulistas e 1 campeonato brasileiro de basquete. Já pelo Esporte Clube Sírio, venceu 2 campeonatos paulistas, 1 campeonato brasileiro e 1 mundial de clubes da modalidade. O craque das quadras ainda jogou pelo Corinthians e Flamengo, vencendo 1 campeonato paulista e 2 campeonatos cariocas. Pela seleção brasileira, foram quase 20 anos de carreira, com muitas conquistas. Schmidt venceu 3 campeonatos sul-americanos de basquete, em 1977, 1983 e 1985, e 1 Jogos Pan-Americanos, em 1987.
Entre as maiores honrarias da brilhante carreira dele, estava o posto de maior pontuador na história do basquete, com 49.973 pontos, sendo superada apenas por LeBron James. Além disso, foi nomeado para o Hall da Fama da Confederação de Associações Nacionais de Basquetebol das Américas, a FIBA, em 2010, e pelo Hall da Fama dos Estados Unidos em 2013. Agora que falamos sobre alguns dos grandes destaques do basquete masculino, é hora de falar também do basquete feminino no Brasil, que também teve grandes nomes. Lá vem o Brasil no contra-ataque com Paula, jogada bonita para Janete, assistiu para Paula, para Hortência, pintou para cá, para lá, aproveitou a tabela e marcou. Linda, 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 linda jogada. E se terminamos a categoria masculina falando do melhor jogador, nada mais justo que começarmos falando da maior e melhor jogadora de basquete feminino do país, Hortência. Hortência saiu, arremessou Hortência. Cesta! 86, 86. 5, 4, 3, 2, vem Hortência! Como a principal atleta da seleção brasileira nos anos 90, ajudou o nosso país a ter seus melhores anos na modalidade da categoria feminina, com o ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1991 e o título mundial de basquete em 1994. Além dessas conquistas, Hortência também foi uma das responsáveis pelo melhor desempenho do Brasil no basquete feminino nos Jogos Olímpicos, com a medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. A atleta também se tornou a maior cestinha da história da seleção brasileira, com 3.160 pontos em 127 partidas oficiais. Nas honrarias de sua gloriosa carreira, foi eleita a melhor jogadora da história das Copas do Mundo de basquete feminino em 2018, com 85% dos votos em eleição popular organizada pela Federação Internacional de Basquete. Por clubes, Hortência passou pelo São Caetano, Fundação, Higienópolis, Prudentina, Minercal e Ponte Preta. Pelo Higienópolis, foi tricampeã paulista e campeã sul-americana. No Prudentina, venceu 2 vezes o Campeonato Paulista e Sul-Americano, além de ser campeã da Taça Brasil. A jogadora atingiu o auge da sua carreira no Minercal, onde venceu 5 vezes o título paulista, 3 vezes o Campeonato Nacional e 1 vez o Mundial Interclubes, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Na Ponte Preta, seu último clube, venceu o Campeonato Paulista e foi bicampeã brasileira e do Mundial Interclubes. E a geração de ouro do Brasil no basquete feminino não teve apenas a Hortência como líder, até porque ela dividiu protagonismo com outra grande jogadora chamada Maria Paula, mais conhecida como Magic Paula. A armadora foi a segunda maior pontuadora da história da seleção brasileira, com 2.537 pontos em 150 partidas, sendo a atleta com mais participações em quadra. Paula passou por 11 clubes brasileiros e 1 espanhol, com passagens destacadas pelo Unimep, Minercal, Divino Salvador, Piracicaba e Ponte Preta. E no basquete europeu, jogou pelo Tintoretto, da Espanha. Entre os títulos por clubes, conquistou 8 campeonatos paulistas, 4 Taças Brasil e 1 campeonato mundial. Acho que o Brasil está virando, está dizendo que ele não vai entregar a medalha de ouro para Paula. Porque ela realmente desequilibrou. Ele falou assim, para você não. Olha que beleza. Momento histórico. Na seleção brasileira, dividiu os louros da vitória com Hortência, ao vencer os Jogos Pan-Americanos de 1991, o Mundial de Basquete de 1994 e a prata nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Jogadoras com história na seleção brasileira é o que não falta. E Janete Arquem tá aí para provar isso, Breno. Que toque maravilhoso, Janete na bodega! Levanta o ginásio, que coisa maravilhosa que a Paula fez com a Janete! A alarmadora fez parte do grupo que colocou o Brasil no mapa do basquete feminino e tem até mais de uma medalha olímpica. Jogando com a camisa verde e amarela, foi a terceira maior pontuadora da história, com 2.246 pontos em 138 partidas oficiais. Nas Olimpíadas, foi mais longeva que suas 2 companheiras de equipe, pois além da prata conquistada em 1996, também ganhou o bronze em Sydney nas Olimpíadas de 2000.
Nos Jogos Pan-Americanos, além do ouro em 91, venceu a prata em 87 e 2007. Por clubes, Janete jogou pelo Catanduva, Sorocaba, Santo André, Vasco da Gama, São Paulo e teve passagem pela WNBA, pelo Houston Comets. Nos seus títulos, venceu 4 vezes tanto a WNBA quanto o Sul-Americano de Clubes, 5 vezes o Sul-Americano de Seleções, a Taça Brasil e o Campeonato Nacional, além de ter sido tetracampeã paulista. Mas eu acho que nós estamos virando uma era, né? Tá com cara de Brasil, né? Tá virando, né? Ufa! Haja história para contar sobre os atletas do basquete brasileiro. Sirene tocou e chegamos ao fim do nosso programa. Ficamos com mais um esporte apresentado no Hércules. Até mais, com mais um episódio e mais uma modalidade. Acompanhe o melhor das Olimpíadas de 2024 no Audiolab UERJ. O Hércules é mais um projeto do Audiolab e da Escola de Narradores. O Laboratório de Áudio da UERJ tem coordenação geral de Felipe Mostaro e o episódio de hoje teve direção, locução e roteiro de Breno França e Pedro Ernesto. O Audiolab é a UERJ em todo lugar, inclusive nos Jogos Olímpicos de Paris.